Meus amados, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais um momento na presença de Deus com o programa Amor à Palavra. Também você pode ver no meu YouTube, Amor à Palavra, Elias Ferreira. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos apresentar nesse momento uma mensagem da parte de Deus que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, ao começo desta tarde, que está lá em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Meus amados irmãos e amigos da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui apresentando a mensagem de Deus. Foi a missão que Deus me confiou de pregar o seu santo evangelho, glória a Deus, e usando esse meio de comunicação, a internet, as redes sociais, estamos usando para glorificar, para anunciar o nome glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a leitura que nós lemos aqui, quem é sujo, não é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. O versículo 15 diz: mas ficarão de fora os cães, 22 e 15 de Apocalipse, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Desculpa. Meus amados irmãos, esse primeiro texto que nós lemos aqui no versículo 11 de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 de Apocalipse, fala-se que quem é santo, seja mais santo ainda. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem saber de santificação. Você quer saber, um verdadeiro cristão é aquele que busca a santidade. Ou nós buscamos a santificação, ou nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele tem o propósito de transformar o homem velho numa nova criatura. E quando o homem se arrepende e se encontra nos seus delitos de pecado, cheio de imundícia, que o pecado é imundícia, e ele se arrepende, tem um encontro com Deus, Deus fala com ele através da sua palavra, ele se arrepende dos seus pecados, ele tem o perdão. Quando há o verdadeiro confissão do pecado, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados, e ele passa agora a ser perdoado. Ele antes era culpado, agora ele é perdoado, e depois do perdão vem a justificação. O homem passa a ser justo. E depois da justificação, ele tem também a santificação. Tem um perdão, a justificação e a santificação. Mas o que nós vimos aí, que há pessoas que ficaram no primeiro degrau, ficaram só no perdão, e outros que foram justificados, porque o perdão traz a justificação, mas ficaram ali. Não buscaram a santificação, não estão buscando a santificação. E a palavra de Deus diz para nós nesta tarde
Quem é santo, santifique-se mais. Porque nem todo que diz que é crente, que serve a Deus, é santo, não. Mas a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Eu sou santo e separeis vocês para ser santo. O Evangelho, irmão, é apenas o começo, porque a Bíblia diz, em 1,16 de Romanos, Paulo disse, o Evangelho é poder de Deus. E se o Evangelho é poder de Deus, ele é poder para quê? Para transformar. É o único poder no mundo que existe. Nem em cima no céu, nem embaixo do céu, em canto nenhum existe um poder para transformar caráter, para mudar o interior do homem, para transformar coração. Somente o poder do Evangelho de Cristo é que pode fazer isso. Por isso que a lei não podia salvar, porque a lei não mudava o coração do homem, não transformava. A lei era como como o médico dizer para você, você está doente, mas cadê o remédio? A lei era apenas o médico que diagnosticava a doença. Se não fosse a lei, ninguém sabia que estava em adultério, o que era adulterar, o que era prostituição. Mas não era o remédio. A lei de Moisés não era o remédio. Era apenas como um acusador que apontava o pecado, que julgava o pecado, mas não salvava. Mas vindo a graça trouxe a salvação através do Evangelho de Cristo. E a salvação em Cristo nos liberta do poder do pecado. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida de santidade. Por isso que a Bíblia está falando aqui em Apocalipse 22, versículo 11. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, faça justiça. E quem é sujo, continue sujando-se mais ainda. Porque o homem que está no pecado, ele é sujo, ele não pode praticar a santificação, não pode andar na pureza, na verdade, porque ele é sujo, ele é imundo. Mas o crente salvo, o Evangelho, a graça de Deus nos dá o poder para vivermos uma vida de triunfo sobre o pecado. Não é uma vida de triunfo material, financeira, não, como as igrejas de prosperidade pregam, não. De triunfo aqui na terra. De vitória pelas coisas terrenas, materiais, não, mas é triunfo sobre o pecado, é vitória sobre o pecado. Então, quem é santo, santifique-se mais, meu irmão. Não se corrompa não volte a pecar não volte a praticar as obras das trevas não, mas se santifique, seja mais santo. Se você era santo ontem, hoje seja mais santo ainda. Porque a santificação é como o degrau, ela progride, ela cresce. Ela não fica parada não, ela cresce, ela desenvolve. Quanto mais nós se santificamos, mais buscando a santificação, mais que a gente fica santo ainda, mais santo ainda. E é necessário que a igreja do Senhor dos dias de hoje tenha uma mensagem como esta, uma mensagem de santificação. Que é isso que nós precisamos em nossas igrejas, em nossos púlpitos, pregar a santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. A Bíblia nos diz: sem a oração ninguém verá o Senhor, sem o jejum, sem a pregação, sem o louvor, mas diz sem a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Pode ter todos os dons da terra, pode ter os 9 dons.
pode pregar, falar a língua, profetizar, se não tiver a santificação, se não for santo, se não for separado, se não viver uma vida dependente de Deus, separado do pecado, ter nojo do pecado, odiar o pecado, ele não vai agradar a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Foi por isso que muitas vezes Deus queria destruir o seu próprio povo. Foi por isso que muitos caíram no deserto, porque não tinham a vida de santidade, porque não tinham a vida de comunhão com Deus, porque faziam o que queriam, eram idólatras, eram feiticeiros. E a Bíblia está dizendo que a pessoa que não é santo, meu irmão, ele é tudo isso. Ele vai ficar de fora. Porque lá no céu não entra nem feiticeiro, não entra nem fornicação, que é prostituição, prostituto, não entra. Nem homicida, nem idólatra. E nem quem ama a mentira. Ou você ama a Deus ou você não ama, ou você é santo ou é um pecador. A Bíblia não abre nenhuma brecha para ninguém viver uma vida de todo jeito e dizer que é assim mesmo. E muitas vezes se justificar é porque eu sou fraco, porque eu sou fraca, porque eu sou não sei o que, irmão, amado irmão. Você tem a palavra de Deus é o alimento para a tua alma, para te fortalecer. Paulo disse, fortifica-te na graça, quem é em Cristo Jesus. A graça é que nos fortalece. A graça não é para eu viver de todo jeito, de toda maneira, andar de todo jeito, olhar o que eu quero, ver o que eu quero, pensar o que eu quero, falar o que eu quero, andar como eu quero, não porque eu estou na graça, porque eu estou na graça. Você está na desgraça. Na graça não. Quem está na graça, ele tem poder, autoridade de Deus para vencer o pecado. Quem está na graça não anda escandalizando o nome do Senhor. Quem tem na graça, ele tem vergonha. Ele tem vergonha de pecar, ele tem vergonha de fazer aquilo que Deus não se agrada. Quem está na graça anda em santidade. Quem está na graça teme a Deus. Quem está na graça faz a vontade de Deus. Quem está na graça conhece a Deus. É a palavra de Deus para nós nesta manhã, nesta tarde. Quem é santo, se santifique mais. Ah, mas já faz 10 anos que eu sou santo, cansei de ser santo. Não, meu amado irmão. Continue. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Mas fulano de tal, a filha do pastor, a mulher do pastor, não é santa, mas é mulher do pastor, o pastor não é santo, mas ele é pastor. Não, meu amado irmão, para chegar no céu não é título não, chegar no céu tem que ser santo. Ele pode ser pastor presidente, se ele não tiver em santidade, se ele não tiver em comunhão com Deus, ele vai ficar. Para entrar no céu só entra santo. A Bíblia diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, versículo 15 de Apocalipse, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras. Tem tanta gente na igreja idólatra. Tá assim, ó. Idólatra. Fornicário. Às vezes não sai com a mulher, mas vive com os pensamentos impuros, imundos. Prostitui nos pensamentos, fornica nos pensamentos, pensamentos impuros, pensamentos de lascívia. Ficará de fora, meu irmão. Porque ninguém se esconde de Deus, não. Ninguém se esconde da presença do Senhor, não. Os olhos dele é como chama de fogo. Aleluia. Essa mensagem não é para a pessoa só que está no mundo, que não é crente, não, para crente também, que está na igreja, mas é feiticeiro.
Está dentro da igreja, mas é feiticeiro. Está dentro da igreja, mas é idólatra. Está dentro da igreja, mas é prostituto. Não entra não, ficará de fora. Só entrarão no céu os santos. Língua santa, olho santo, pés santos, mãos santas. Irmão, toda a nossa vida, nosso vestir, nosso falar, o nosso andar, tem que ser para a glória de Deus. Mas tem gente que ele não tá, que a vida dele é uma vergonha, não é para a glória de Deus, não. É para blasfemar de Deus. Muitos crentes, irmão, até pastores, negando o nome de Jesus, por causa da sua vida, as suas palavras, muitas vezes são palavras de Deus, são palavras bíblicas, muitas vezes palavras que honram a Deus, mas o seu testemunho é nojento, o seu testemunho é uma vergonha. A sua conduta não agrada a Deus, reprova a Deus, Deus reprova essa conduta. Porque se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos realmente chegar no céu, entrar nos céus pelas portas, nós temos que deixar a bagagem do pecado. Nós temos que deixar a mentira. Nós temos que deixar a lascívia, que é um dos pecados que tem entrado na mente de muitos crentes e eles têm deixado a sua mente ficar impura, poluída. Isso é lascívia, desejos impuros, desejos imorais, pensamentos imorais. Isso se chama lascívia e a Bíblia diz: quem é assim, quem vive em fornicação, ele não entra no céu, ficará de fora. Aleluia, ficarão de fora. Não é de todo jeito não, meu irmão, não é de todo jeito não, igreja do Senhor, que entra no céu não, é conforme as escrituras, é conforme a palavra de Deus, é conforme os mandamentos do Senhor. Até para pregar eu tenho que pregar dentro da palavra, sem aumentar, sem diminuir, porque assim eu estou pecando também. Eu não posso falar o que eu quero, não posso dizer o que eu quero, não vou pregar uma palavra para agradar. Não, Senhor, eu falo a palavra para desagradar mesmo, porque a palavra de Deus, nos dias de hoje, quem é usado por Deus, vai desagradar. Vai desagradar. Porque nós estamos vivendo um evangelho barato, um evangelho de comércio, um evangelho em igrejas que não é mais igrejas, é empresas. E a igreja do Senhor não é empresa não. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo, é um povo santo que Jesus comprou com seu sangue na cruz do Calvário, custou caro, foi o preço do inocente, do imaculado, daquele que é filho de Deus, criador de todas as coisas. A igreja é dele. A igreja é dele, a igreja não é de homem não. Esses homens vão prestar conta diante de Deus, que eu não sei nem que pode ser chamado de pastor. Eu chamo de cara. Eu chamo até de irmão, menos de pastor. Vão ser cobrados diante de Deus. Deus vai cobrar de vocês, se tem alguém, pessoa líder de igreja grande, está me ouvindo agora, Deus vai cobrar dos senhores. Vai chegar o dia da cobrança, vai chegar o dia de todo mundo ficar diante do trono de Deus. Se nós estamos já vivendo um juízo de Deus, porque o que está acontecendo é do coronavírus, é um juízo de Deus, até príncipe, pessoas de eminência, pessoas grandes, poderosos da terra estão contaminados, estão em isolamento, que nem um primeiro-ministro da Inglaterra, o príncipe Charles e outros aí que já está contaminado, e vários outros ministros, governadores, porque, irmão, Deus não respeita ninguém não. Tá pensando que Deus me respeita?
Sabe o que Deus respeita em mim? É se eu tiver uma vida de temor e santidade. Ele não respeita ninguém. Ele é soberano, ele faz o que quer, ele mata, ele fere. Ele faz descer a sepultura, ele é Deus. Aleluia. Chegou o tempo de Deus levantar homens, pregadores que pregam a sua verdade, que pregam a sua palavra, mas que temam a Ele. E para pregar a palavra do Senhor tem que primeiro passar pela pureza, pela limpeza de Deus. Ninguém pode tirar um argueiro do olho de ninguém se ele tiver uma trave, não. Ele tem que estar em condições. Porque eu não julgo ninguém, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor aqui, infalível, eficaz, que mais penetrante que espada de alguma, ela julga, sim, ela julga. Ela julga. Porque Nabucodonosor, que se achou muito grande, muito poderoso, foi o que aconteceu com ele? Deus fez ele comer capim, meu irmão. Isso aí não é nada, vem coisas piores. Vem coisas por aí piores. Mas nós que estamos guardados, nós que estamos abrigados no sangue do Cordeiro, não tememos, obedecemos. Eu estou cumprindo essa quarentena ficando dentro da minha casa por obediência. Porque a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar, mas não por medo, porque eu não tenho medo de nada. Mas nós temos que ser exemplo. Exemplo. Não precisa nem do governo, nem das autoridades dizer que a igreja fica em quarentena. Já devia os pastores se prontificarem, porque nós somos exemplo, nós somos luz. Nós não podemos ser mau exemplo, não. A gente só não obedece à autoridade se for para pecar. Se for para adorar imagens de escultura, se for para fazer coisas que não agradam a Deus, abominável a Deus, não. Eu obedeci à autoridade para fazer um casamento de homem com homem, mulher com mulher. Eu obedeci à autoridade para abortar ou consentir alguém abortar ou aprovar o aborto. Aí não, essa aí nós não vamos obedecer à autoridade nessa parte não, mas a autoridade de Deus dentro da palavra a gente deve obedecer. É por isso que nós devemos ficar na nossa casa, porque é melhor obedecer do que sacrificar, e os desobedientes não entrarão no reino de Deus. Os desobedientes não entrarão no reino de Deus. Nós temos que ser obedientes a Deus. Nós temos que obedecer a sua santa palavra. E como nós podemos obedecer? O caminho da santificação é o caminho da obediência. Muita gente hoje não se pregam mais santificação. Parece que nem mesmo os pregadores estão se santificando. Parece que nem mesmo os ministros do evangelho de hoje não estão santificando, porque parece que já tem o conhecimento da palavra, já basta. Mas se você conhece a palavra, conhece mais, quanto mais você conhece, mais a cobrança é maior. É que você tem que ser exemplo. Porque a cobrança de Deus começa na casa dele. O julgamento começa na casa dele. E quem começa a ser julgado? Os líderes, os que estão na frente, os que estão ensinando. Os que estão na liderança, é esse que Deus chama primeiro para cobrar. Ninguém queira ser mestre não, meu irmão. Ninguém queira ser pastor, ser ministro não, porque a cobrança de Deus é maior. Lá está escrito em Tiago capítulo 3. Para eu ensinar a palavra de Deus, eu tenho que primeiro viver. Eu tenho que primeiro agradar a Deus. Eu tenho que primeiro fazer um exame em mim mesmo. Eu tenho que primeiro conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus. Porque senão vai ficar de fora. Ficará de fora. Porque o povo que saiu lá do Egito, nenhum entrou em Israel, nenhum entrou em Canaã. Por quê? Por causa que eles viviam no caminho da idolatria, da feitiçaria, da murmuração e da fornicação. Eram esses 4 pecados que eles cometeram. E foi a sentença deles.
caíram prostrados no deserto. E só quem entrou foi os filhos, mas eles não entraram. Quem não entra ficará de fora. Isso é uma ilustração, isso é um exemplo para a igreja de hoje. A igreja também do mesmo jeito não fica de fora, não. Se nós, irmãos, andarmos em pecado, se nós andarmos em desobediência, se nós andarmos de toda maneira escandalizando o nome do Senhor, se não buscarmos a santificação, ficaremos também de fora. Ficaremos prostrados também nesse mundo. Ficaremos aqui como os ímpios para ser zombados por eles. Então, meu amado irmão, a palavra de Deus é essa. Quem é santo se santifique mais, mas quem é sujo se suje-se mais. Se você é santo, santifique-se mais. Agora, se você não é santo, é injusto, é um imoral, então é com você e Deus, problema seu. Mas ainda há tempo de você se humilhar, ainda é tempo de você se converter. Ainda é tempo de você descer e se humilhar diante de Deus, consertar a sua vida diante de Deus, o seu altar, que talvez esteja quebrado. E o altar quebrado não tem resposta, porque se o altar está quebrado, não tem lenha. Se não tem lenha, não tem sacrifício. E se não tem sacrifício, não tem fogo. Não tem fogo, meu irmão. Mas a palavra é essa, que os cães, os feiticeiros, os fornicários, os mentirosos não têm parte no reino de Deus e não entram e ficarão de fora. Não entra não, meu irmão. A gente está vivendo muito arrumadinho por aí. Os pregadores de hoje, os homens de hoje abrem templo, abrem igreja, templo somos nós, abrem congregação para encher. E enche mesmo aqui, mas não enche o céu. É melhor que a igreja fique vazia, é melhor que a igreja tenha 20 crentes, 30 crentes, mas que vá morar no céu. Mas a verdade dói, não é? Mas a verdade dói. Mas não é a palavra de Deus? Não está escrito? Não tem que ser assim? Ou vou fazer uma interpretação como o diabo interpreta a Bíblia, porque o diabo também prega, mas ele prega interpretando da maneira dele para enganar e para levar as pessoas para longe de Deus. Que Satanás também usou a palavra para derrubar Jesus, como ele usou para derrubar Eva e Adão, e eles caíram, mas Jesus não caiu não. Eu posso pregar a palavra aqui, abrir a Bíblia, falar a língua, profetizar e dizer que Deus está comigo, e dizer que Deus está com você, e até fazer milagres. E eu ser um falso profeta. Porque se eu não prego a palavra de Deus como ela é, eu estou sendo um falso profeta, eu estou enganando a mim mesmo. Se eu falar aquilo que não é de Deus, se eu falar de mim mesmo, Jesus disse, sabe o que é que acontece com essas pessoas? Ele está buscando a sua própria glória. O verdadeiro pregador, ele não quer ser estrela, ele não quer ser famoso, ele não está buscando glória para ele, mas ele está honrando e glorificando o nome do Senhor, e ele tem que falar aquilo que Deus coloca na sua boca. Foi assim que Balaão disse. Quando Balaque levou ele, o rei de Moabe, dos Moabitas, levou ele para amaldiçoar o povo. Quando ele fez os altares, ele disse: a palavra que o Senhor puser na minha boca, essa eu falarei. Aleluia. Essa que eu vou falar é a palavra que o... Desculpa, houve um problemazinho na transmissão, mas estamos de volta para a glória de Deus. Essa que eu vou falar é a palavra que o Senhor puser na minha boca, essa eu falarei. Mas está faltando o profeta, né? É como diz um hino do Marco Antônio,
que ele diz assim, está sobrando Salomé e faltando João Batista. É o que está acontecendo. O João Batista, que quer dizer homens que falem a verdade, que tem compromisso com Deus, que tem uma vida íntegra diante de Deus, está faltando. Está faltando. Porque até alguns que antes eram assim, que tinham a verdade na sua boca, que proferiam a palavra de Deus sem medo e sem ódio, muitos se corromperam. Já não tem mais autoridade para falar. Não tem mais ousadia para falar a palavra, a verdade. Porque se corromperam com a política, com o engano, com a mentira, com a prostituição, com o adultério, com lavagem de dinheiro. Não tem mais autoridade nenhuma. Esses tais não têm autoridade nenhuma de ministrar a palavra de Deus mais. Que a palavra de Deus reprova a sua vida. Porque quando nós não estamos em condições de falar a palavra de Deus, quando nós assim queremos falar e persistimos em falar, nós somos reprovados por ela. Aquele que prega a palavra, ele não pode ser reprovado por aquilo que ele fala. Porque a palavra de Deus, ela reprova, ela vai para lá e vem para mim também. Primeiro ela vem para mim. Quando eu estou ministrando a palavra, primeiro vem para mim. E se eu não estiver em condições, vou ser reprovado. Se eu não estiver em condições de falar aquilo que eu não estiver vivendo, aquilo que eu estou pregando, eu vou ser reprovado, meu irmão. E tem muita gente que insiste em pregar, mas não tem condições de pregar. Ele está sendo reprovado. É melhor que ele ficasse calado. Era melhor que ele ficasse quietinho no canto dele. Mas a palavra do Senhor está dizendo bem claro nesta tarde para nós: quem é santo, santifique-se mais, porque ficarão de fora. Os que não são verdadeiros cristãos, aqueles que não são verdadeiros crentes, que têm apenas somente a aparência de ovelha, só a capa de ovelha, mas é lobo, é bode, não vai aguentar não, meu irmão. Não vai suportar não. Não, senhor, vai não. O que vem por aí, isso é apenas o começo, o princípio das dores. Como está escrito na palavra, isso é o princípio das dores. O pior ainda está para vir. Mas se nós estamos em santificação, se nós estamos diante de Deus, se nós estamos com a nossa vida em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, nada nos abalará, porque o nosso reino não é aqui. Eu não estou buscando um reino terreno, eu não estou buscando as coisas temporais, eu estou buscando as celestiais. Meus amados, que Deus vos abençoe, que Deus os guarde, que possamos ter o desejo na nossa alma de sermos santos. Que Deus abençoe. Quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, impuro, se suje mais ainda. É a Bíblia que diz. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo.